Conexão Marília. Oferecimento CMD, Centro Médico Diagnóstico, Dona Elisa Rotisserie, Leate Louças e Metais, Água Vitalícia, é fonte de leveza. E Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Conosco também Centro Médico Diagnóstico, Dona Elisa Rotisserie. Aliás, semana da Páscoa em Dona Elisa Rotisserie, com sugestões incríveis. Vale a pena você ligar e já fazer a sua encomenda, a sua reserva, porque o cardápio está sensacional. Liga lá na Dona Elisa. Também conosco o Leate Louças e Metais, anexo à Elétrica Leate, ali na Avenida Sampaio Vidal. Faça um orçamento sem compromisso. As melhores marcas do mercado você encontra em Leate Louças e Metais. E também conosco Vitalícia, água levíssima de Marília. Experimente. Vitalícia está aqui já, ó. Eu já estou degustando a minha. Mas eu gosto de falar da Vitalícia porque a Vitalícia ela não é uma água mineral, ela é uma água adicionada de sais. Mas como é que funciona? Se você não assistiu a entrevista que eu fiz com o Roberto, que é o proprietário, fundador da Água Vitalícia, na verdade eu vou te explicar brevemente aqui. Ela passa por um processo numa máquina chamada osmose reversa. Aí ela volta para a sua propriedade original sem nenhum minério. Ela fica como uma água, o H2O mesmo, sem cheiro, sem sabor, sem cor. E aí apenas aquilo que é bom para o nosso organismo, como o sulfato de magnésio, que é assim, um mineral importantíssimo para o corpo humano, aí ele tem essa água adicionada a esse tipo de sal. O que acontece? Você não tem o sódio e nem o potássio nessa água. Claro, sua sede vai embora com muito mais facilidade e o seu organismo agradece. Peça Vitalícia no revendedor mais próximo de você. O programa Conexão de hoje tem a honra de receber aqui o advogado Dr. Adriano de Oliveira Martins. O Dr. Adriano de Oliveira Martins, ele é advogado, sócio fundador da AON, Assessoria de Consultoria Jurídica, mestre em Direito Empresarial Constitucional pela Univem, com pós-graduação e especialista em Direito Empresarial pela IT, docente do curso de pós-graduação e MBA da Univem, curso de Controladoria e Finanças, enfim, dá aula em várias instituições. Muito nos honra com sua presença. Doutor Adriano, quero agradecer. Vou até explicar o convite que eu fiz ao doutor Adriano. Foi uma palestra que ele ministrou na APM, na Associação Paulista de Medicina, falando sobre os benefícios, né, e a reorganização da atividade médica de acordo com as novas legislações. E por nós falarmos muito aqui sobre saúde, acho extremamente interessante a gente repercutir um pouco essa palestra, que causou uma repercussão interessante no meio da saúde, principalmente entre os médicos. Muito boa noite, doutor. Muito obrigado por ter atendido aí o nosso convite. Oi, sim, Marcos. Boa noite. Eu que agradeço o convite por estar aqui para nós falarmos de um tema tão interessante, tão atual como é a atividade médica, né? Com essas novas legislações. Então, eu agradeço o convite e estou à disposição. Legal. E quando a gente fala nessas novas legislações, isso deve se referir mesmo na questão tributária, é isso mesmo? Marcos, realmente, quando nós falamos de novas legislações no tocante à atividade médica, foram umas normas criadas pela Receita Federal, tá? Mas é importante nós relembrarmos que o nosso país, hoje em dia, tem uma das cargas tributárias maior do mundo, né? E em matéria de arrecadação tributária, o Brasil é extremamente eficiente. O governo investiu milhões para a criação do sistema interno da Receita Federal, que ele consegue enxergar todas as negociações, transações efetuadas entre profissionais liberais, entre pessoas físicas, jurídicas, pacientes, clientes e assim por diante. E com isso faz com que eles tenham uma fiscalização mais efetiva, né? Veja bem, em 2009 foi criada uma instrução normativa, que é a Instrução Normativa 985 da Receita Federal, que veio obrigando os médicos da pessoa jurídica, os médicos que exercem atividade na pessoa jurídica, a fazer essa declaração de serviço, informando aí eventual Receita Federal. Tá? Isso a partir de 2009, somente para os médicos que exercem atividade na pessoa jurídica. E agora, recentemente, em 2014, foi editada uma instrução normativa número 1531 da Receita Federal, que entrou em vigor agora em 2014,
para os médicos que exercem atividade intelectual da medicina na pessoa física, como profissional A regulamentação, autônomo. então, anterior era só para jurídica. Perfeitamente. A partir de 2009 era só para pessoa jurídica, tá? E agora é, através dessa instrução normativa, também obrigatoriedade para pessoa física, tá? Importante ressaltar também, Marcos, que essa fiscalização está sendo efetivada através, para poder fechar o cerco realmente. Porque num levantamento feito pelo governo, eles constataram que os profissionais liberais têm um faturamento altíssimo. E dentre os profissionais liberais, os que mais faturam são os médicos. Eles detectaram também que os médicos são os que mais sonegam. Então percebam, essa instrução normativa ela não foi criada à toa, tá? É chamada DEMED, né, uma instrução normativa que traz a DEMED, essa obrigatoriedade da declaração, para poder fechar o cerco. Mas é importante ressaltar também que hoje em dia, a partir de 2014, através dessa instrução normativa, todos os profissionais liberais também terão que fazer essa declaração. Está tentando fechar o cerco em todas as profissões, todas as atividades. Não é só no médico, né? Quer dizer, o médico acabou sendo aí... Isso, era o inicial. O foco deles era o inicial, mas acabou estendendo o quê? Os advogados, odontólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Então, todos vão ter que se atentar, porque entrou em vigor agora em 2015, tá? E super recente. Super recente, totalmente recente. E agora vai começar uma fiscalização realmente efetiva no tocante a isso. E é importante também nós falarmos que os profissionais liberais, eles são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, existe uma obrigatoriedade da emissão da nota fiscal ou do recibo no tocante a essa prestação de serviço. Não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade. Esse é o alerta. Por quê? Porque se nós nos depararmos com as atividades médicas, hoje em dia surge aquela seguinte indagação ao paciente, né? Quando ele vai efetuar o pagamento. Você quer pagar com recibo ou sem recibo? Com nota ou sem nota? Então é importante falarmos isso, porque a partir de 2015, 2016 vai ter uma fiscalização efetiva. Então tem que ser feita uma organização e um planejamento tributário eficaz na atividade médica desenvolvida, evitando futuros problemas. Então isso quer dizer que é recomendável mesmo que todos os médicos façam essa reorganização do planejamento tributário? Sim, Marcos, em via de regra, sim. Nós temos que analisar cada caso concreto. Por quê? Se nós analisarmos de uma forma geral a atividade médica, ela pode ser exercida por meio de um consultório, por meio de uma clínica, por meio de um laboratório ou até mesmo por meio do hospital. Só que tem que ser analisado o caso concreto porque tem duas vertentes para exercer a atividade médica. Pode ser exercida como mero prestador de serviço nesse estabelecimento ou como sócio proprietário e prestador de serviço dessas localidades. Então percebam, a organização e o planejamento tributário para quem somente presta serviço nessa localidade é um tipo de planejamento. E para quem é sócio proprietário desses estabelecimentos é outro tipo de planejamento. Tem que ser analisado cada caso concreto realmente. Essas formas assim de exercer atividade médica, quais são, doutor? Então, hoje em dia no Brasil, você tem duas possibilidades de exercer atividade médica, que você vai ser fiscalizado, tributado e responsabilizado, tá? Você pode exercer atividade médica na pessoa física, como profissional autônomo. O ordenamento jurídico fala que é o médico pessoa física, onde ele vai ser tributado na pessoa física, ele vai fazer contratação de funcionário na pessoa física, ele vai ser responsabilizado na pessoa física. Inclusive, surge uma discussão no tocante à responsabilização, que ele acaba colocando o patrimônio dele em risco e eventual insucesso da atividade médica. Por quê? Porque ele está exercendo na atividade na pessoa física, né? Agora, uma outra forma de exercer atividade médica é através da pessoa jurídica. Mas, para pessoa jurídica, para constituir uma pessoa jurídica, tem que ser formada uma sociedade. E a sociedade, a nomenclatura sociedade vem de sócios. Quando duas ou mais pessoas resolvem se unir para constituir uma sociedade e formar a chamada pessoa jurídica. Só que aí, Marcos, olha que interessante. Veja, então nós estamos falando profissional autônomo como pessoa física e até 2012, para constituir uma pessoa jurídica, era somente através de uma sociedade. E hoje em dia, os tomadores de serviço como hospitais, cooperativas, prefeituras, para poder fornecer essa prestação de serviço, para poder contratar a prestação de serviço médico, estão exigindo que os profissionais constituam uma pessoa jurídica. Aí nós estamos diante de um probleminha. Veja, e quem está exercendo na atividade como física, como autônomo? Então existe obrigatoriedade. Ou você constitui uma pessoa jurídica ou você não vai vir prestar serviço para mim.
para o meu estabelecimento. Porque o físico não vai poder mais prestar para a prefeitura, essa coisa? Não, é uma exigência de alguns hospitais, de alguns laboratórios, de algumas prefeituras, algumas Quando eles vão cooperativas. se reorganizando, essas mudanças vão acontecer. Isso. Porque eles estão errados, os tomadores de serviço? Não, não estão errados. Eles estão resguardando o direito deles, estão evitando responsabilidade trabalhista, tributárias e providenciárias. Mas eu quis fazer menção a isso por quê? Porque surge um problema. Essa pessoa, sabe o que eles estão fazendo hoje em dia para poder exercer atividade nesses hospitais, nesses tomadores de serviço? Os contadores e alguns advogados estão instruindo eles chamar algum parente, algum colega para constituir a sociedade e formar a pessoa jurídica. Então essa é a realidade de vários médicos, que chamou o pai, que chamou a mãe ou que chamou o irmão para constituir a sociedade e ter a chamada pessoa jurídica para exercer a atividade naquela localidade. Então, hoje em dia, nós nos deparamos com essa situação. Alguns médicos, nós temos esse caso no escritório. Mas, por exemplo, dá para você exercer atividade médica individualmente na pessoa jurídica? Interessante essa pergunta, Marcos. Muito interessante. Por quê? Até 2012 não era possível. Em 2012, foi criado um novo instituto no ordenamento jurídico brasileiro, acrescentando o inciso 6º no artigo 44. O artigo 44 diz o seguinte: são consideradas pessoas jurídicas. 2 pontos. Aí ele traz 5 tipos de pessoas jurídicas. E em 2012, com a criação do inciso 6º, foi criada a chamada EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Então, hoje em dia, o médico pode se beneficiar desse instituto, chamando EIRELI, né, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, para formar sua pessoa jurídica e prestar serviço nessas localidades. Mas de forma individual? De forma individual, perfeitamente. Eu não preciso mais de alguém para constituir a sociedade. Então isso é muito interessante porque é um novo instituto, é um benefício que tem aí para a atividade médica, aceito pelo CREMESP, aceito pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, aceito pela Junta Comercial, algo que já está sendo utilizado. E quais seriam as vantagens, por exemplo, doutor? Pode ficar à vontade. Aliás, com uma vitalícia do lado, eu tenho que... Vamos fazer o seguinte, deixa eu ir rapidinho para o intervalo e eu volto na sequência para a gente falar mais um pouco das vantagens e desvantagens de uma situação como essa. Tá, joia. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência, conversando com o doutor Adriano de Oliveira Martins, que é sócio fundador da AON, eu confundo aqui, da AON, está conosco aqui no programa Conexão e a gente volta na sequência, não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília, Centro Médico Diagnóstico, Dona Elisa Rotisserie, Leate Louças e Metais e Vitalícia Água Levíssima de Marília. A gente volta na sequência, até já.